Filipenses capítulo 1, verso 27 ao verso 30, diz assim a palavra de Deus: Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouves que é o meu. Vamos orar. Deus, nós te rendemos graças, Pai. Nós te louvamos mais uma vez. Nós te agradecemos, Pai, pela tua santa palavra. Nós te agradecemos, Pai, e te louvamos, porque tu és o Deus que se revela, tu és o Deus pessoal, o Deus que está conosco, o Deus que se revelou na sua palavra a nós, Pai. Nós te louvamos por isso, porque o Senhor nos deu entendimento, o Senhor nos deu essa fé viva, Pai, para que nós possamos crer no Senhor, crer na sua palavra. Nós pedimos agora que o seu Espírito, Pai, ilumine a nossa mente, o nosso coração. Nós declaramos a nossa total dependência do Senhor, Pai, para que possamos entendê-la, para que possamos aplicá-la em nossas vidas, Pai. Nós te pedimos isso, nós te clamamos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Nós vivemos numa sociedade em que, segundo acho que a última pesquisa do IBGE, declara que tem lá mais de 80% da nossa população do Brasil se declara cristã. Isso entre evangélicos, reformados, pentecostais, entre católicos que se declaram cristãos também. E 80% da nossa população se diz cristã, ou seja, a maioria, a grande maioria da nossa população brasileira professa a fé em Deus, mas o que nós vemos não é isso, não é essa a realidade que nós vemos. Nós vemos uma grande maioria da nossa sociedade, uma grande maioria de pessoas que vivem, apesar de professar a fé cristã, a fé em Cristo, eles vivem de maneira ateísta, vivem como se não houvesse um Deus, vivem como se não houvesse um amanhã, como se aqui e agora é o que importasse mais, porque a vida ela é terrena e tudo o que tem, o que nós temos está aqui e agora, e não existe futuro, não existe amanhã, o que importa é o que nós temos hoje, essa busca desenfreada que nós vemos na sociedade, como se não existisse amanhã. Hoje nós vemos uma sociedade, inclusive dentro dos evangélicos, que perdeu de vista, parece, muitos, a questão do reino de Deus, a questão do reino de Cristo, na qual os cristãos fazem parte, estão incluídos nele. Muitos perderam de vista a questão da eternidade, acham que a vida é aqui e não vai ter mais nada após a morte. E essa é a realidade que muitos vivem. Muitos buscam desenfreadamente uma felicidade nos prazeres da carne. Isso porque não tem essa perspectiva de futuro, de uma coisa que vai além dessa vida terrena. Não tem uma esperança de vida eterna, não tem olhos na eternidade, que não reconhece a cidadania celestial que todos os cristãos têm. E diante desse contexto, qual é a nossa missão? Qual a missão dos cidadãos dos céus, e dos integrantes do reino de Cristo? Paulo ele foi o fundador da igreja de Filipos, e cerca de 10 anos, mais ou menos, depois, ele escreve aos filipenses aqui, enquanto estava preso em Roma, lá por volta de 60 a 62 depois de Cristo, ali no primeiro século. E Paulo mostra no capítulo 4
no verso 10 até o verso 20, que um de seus objetivos, né, era expressar sua gratidão aos filipenses, que tanto foram generosos e o ajudando ali em algumas vezes no passado e também no presente. Mas Paulo também escreve algumas orientações espirituais aqui aos filipenses. E nessa parte do texto que nós lemos aqui, Paulo tem uma abordagem escatológica, né, missional da igreja. É escatológica porque ele aborda aqui essa dupla cidadania cristã, né? A cidadania terrena, pois todos temos, né, uma cidadania na terra, e a cidadania celestial que o cristão recebe, né, quando ele se converte, que ele é transportado, como diz lá Paulo aos Colossenses, quando ele é transportado das trevas para o reino de Cristo, essa cidadania celestial. E Paulo mostra isso logo no início do verso 27, quando ele inicia com esse verbo vivei. Esse verbo ele tem um significado de exercer cidadania, ou exercer a cidadania. Cidadania é essa que Paulo ele menciona nessa própria epístola, lá no capítulo 3, no verso 20, que ele diz: pois a nossa pátria está nos céus. E Paulo fala da missão da igreja nessa terra como cidadãos dos céus. Na NVI, na tradução da NVI, a gente tem lá de forma mais clara, da seguinte maneira: exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. E é isso que quer dizer esse versículo 27. Portanto, a ideia aqui é que o cristão ele viva de forma digna do cidadão do reino, ou seja, do soldado que milita nas fileiras de Cristo, no exército de Cristo. E Paulo foca nessa cidadania celestial, pois os filipenses, eles eram lá uma colônia romana, né? E eles se orgulhavam de ser uma colônia romana, eles se orgulhavam dessa cidadania terrena deles. Mas Paulo, que também era cidadão romano, ele mostra para eles que acima dessa cidadania terrena está a cidadania celestial, que se sobrepõe, né, a essa cidadania que nós temos aqui na Terra, e que eles deveriam exercer essa sua cidadania celestial de maneira digna do Evangelho. Na sequência, Paulo mostra nos versículos seguintes no texto como os cristãos eles devem exercer essa cidadania celestial de modo digno do Evangelho de Cristo. Em primeiro lugar, nós podemos ver quando ele fala no verso 27, na parte A, ele fala: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos ou estando ausentes, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito. Ou seja, a firmeza num só propósito. Paulo, certamente, ele sabia ali da situação dos filipenses, que estavam tendo problemas de desunião. Tanto que ele fala no capítulo 2, lá no verso 3, ele fala: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. No capítulo 4, lá no verso 2, ele fala para Evódia e para Sinti que pensarem concordemente no Senhor. A primeira atitude de Paulo aqui que ele destaca é a firmeza, essa firmeza no mesmo sentimento, uma mesma vontade. A ideia de Paulo aqui de firmes é de obediência, é de lealdade constante. E essa firmeza ela se dá no mesmo espírito, ela se dá em uma só alma. Espírito e alma aqui denotam coração e mente, ou seja, sentimento e vontade. Paulo mostra aqui de forma clara, no capítulo 2, também ele diz lá: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Paulo está dizendo aqui para eles: irmãos, se mantenham obedientes, unidos no mesmo propósito. É perseverar pela unidade da igreja. Não é à toa que Paulo ele coloca essa atitude em primeiro lugar. Não é à toa. Calvino, falando sobre essa questão de unidade, de unidos no mesmo propósito, ele fala: esta é uma das principais excelências da igreja, e daí ser este um meio de preservá-la em um estado saudável, visto que ela se despedaça por causa de dissensões. Sem dúvidas, meus irmãos, a multiplicidade
de objetivos leva à divisão, pois cada um vai querer sempre realizar seus objetivos de forma individualista, cada um vai querer realizar a sua vontade, cada um vai querer puxar a sardinha para o que quer. E era isso que estava acontecendo com Evódia e Sintique. Estavam com pensamentos e objetivos conflitantes, mas os cidadãos do reino de Deus devem viver em obediência no mesmo sentimento e propósito, assim como era lá na igreja primitiva, lá no início. Lá em Atos, por exemplo, diz os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Também diz lá que da multidão dos que creram era um o coração e a alma. E essa firmeza e unidade da igreja primitiva é motivadora para nós. É um exemplo para nós. Paulo exorta também aos Coríntios, né? Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, verso 13, ele fala: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Paulo exorta a igreja a permanecer firme, a permanecer obediente. Isso é importantíssimo na nossa unidade, na nossa caminhada cristã. No capítulo 2, aqui dos Filipenses, naquele belíssimo texto muito conhecido por nós, começa lá no verso 5, que Paulo mostra o maior exemplo de obediência que temos, que é o nosso próprio rei. Diz lá no verso 8, que é Cristo. Lá diz, a si mesmo ele se humilhou, ele tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo que na sua angústia, ele orou ao Pai e disse, se possível, passa esse cálice de mim, mas que seja feita a sua vontade. É o nosso exemplo, meus irmãos, de obediência no reino celeste. Os cidadãos do reino de Cristo devem seguir o exemplo do seu rei, Cristo Jesus, de obediência ao Pai no mesmo propósito, evitando divisões, dissensões. Isso que Paulo fala para os filipenses aqui. Mas a igreja de Cristo, os cidadãos dos céus, além de permanecerem firmes no mesmo propósito, eles lutam unidos por esse propósito, que é a fé evangélica. Ele fala, unidos numa só luta. Isso ele fala no verso 27 ainda. Ele fala lá no final, lutando juntos pela fé evangélica. Ele fala no verso 30 também, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouves que é o meu. É essa luta, irmãos. Paulo mostra que o mesmo combate, a mesma luta dele era também nos filipenses e que eles deveriam estar unidos nessa luta pela fé evangélica. A igreja ela não é um simples ajuntamento de pessoas, né? Um clube onde a gente vai lá só bater papo e conversar, não. Ela é parte do reino de Deus aqui na Terra. E como cidadãos dos céus, os cristãos eles estão consequentemente sob o comando desse mesmo rei, Cristo Jesus. E como integrantes do exército de Cristo, combatem esse mesmo combate, unidos, lutando pelo mesmo propósito, a fé evangélica, que é o evangelho, a doutrina de Cristo Jesus, a proclamação e ensino do evangelho do nosso rei. E essa é a nossa luta. A grande comissão que Jesus ordenou lá em Mateus 28, que ele fala, ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A nossa luta principal, meus irmãos, aqui na Terra, não é pelas nossas vidas, não é uma luta por sobrevivência, ou coisas talvez relacionadas à nossa cidadania terrena. A nossa luta é pelo Evangelho, ainda que isso coloque em risco as nossas vidas. Paulo diz, para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Não que a gente não deva fazer planos ou que a gente deva se abandonar a vida social, não é isso. Mas os nossos planos e estratégias, enquanto cidadãos na terra brasileiros, nunca pode conflitar com a cidadania celestial.
Enquanto cidadãos dos céus, nossos planos, as nossas lutas são pela proclamação do Evangelho nessa terra e expansão do reino de Deus aqui na terra, através da sua igreja. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa luta diária, o combate nesse mundo que jaz no maligno, nesse mundo que é contra o Evangelho, nesse mundo que nega o Evangelho, nesse Brasil onde a maioria se diz cristã, mas não é, mas vive como se não existisse um reino, como se não existisse um rei. A nossa luta é proclamar o Evangelho. Essa é a ideia de Paulo. A união como um mesmo povo que somos, cidadãos dos céus, na mesma batalha, para proclamar e ensinar o Evangelho, sabendo que o poder e a força vêm do nosso Senhor. E além desse belíssimo exemplo de Paulo, do próprio Paulo, que conta a sua luta pela proclamação da palavra, Cristo, nosso Rei, ele foi o exemplo supremo de unidade na luta. Mais uma vez, nós vemos seu exemplo naquela passagem lá de Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 a 11. Lá diz que Cristo, né, ele que é Deus, na segunda pessoa da Trindade, ele se esvazia de sua forma de Deus, assume a forma de servo, ele se humilha, ele é obediente até a morte, morte pelos nossos pecados. E como diz em Isaías 53, Cristo recebeu a ira de Deus pelos nossos pecados. Ele bebeu esse cálice da ira de Deus, que era para nós bebermos. Mas ele ressuscitou e ele foi exaltado pelo Pai de tal forma que todo joelho se dobrará diante dele, que é o cabeça da igreja, que é o rei da igreja. Ele passou pela maior humilhação da história. Ele morreu para dar a vida à sua igreja. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui nessa reunião como cidadãos dos céus, para que pudéssemos adentrar no reino de Cristo, motivados pelo Espírito, traçando objetivos, metas, lutando como um só corpo pela expansão do Evangelho em nossa região. E tudo isso não para a nossa glória, irmãos, mas para a glória de Deus Pai. Como Paulo fecha lá em 2 Coríntios, lá no Filipenses 2, verso 11, para a glória de Deus Pai. É nessa luta, meus irmãos, pela fé evangélica, nós temos opositores. Nós temos aquelas pessoas que são contra, como eu falei. Nós iremos nos deparar com eles e até a volta de Cristo. Portanto, Paulo continua aqui falando que em nada estáis intimidados pelos adversários. Ou seja, Paulo exorta os filipenses a exercer a sua cidadania celestial com intrepidez e com coragem diante dos adversários. Ele fala no verso 28 que nada estáis intimidados pelos adversários. Os filipenses enfrentavam adversários do evangelho dentro e fora da igreja. Paulo fala no capítulo 3, lá no verso 2, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. E fecha no verso 18 e 19 lá, pois muitos andam entre nós, das quais repetidas vezes eu lhes disse e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo que deveriam assim envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Paulo mostra duas coisas interessantes aqui. Primeiro, ele fala que muitos inimigos da cruz, opositores do evangelho, eles vivem no meio da igreja. Eles vivem dentro da igreja. E Paulo descreve essas suas características. Primeiro, o destino deles já está traçado, já está decretado. É a destruição, é a punição eterna. Ele fala que o Deus deles é o ventre. Eles se entregavam à glutonaria, à licenciosidade. A glória deles está na infâmia. Ou seja, eles se orgulhavam do que deveriam sentir vergonha. Eles só pensam nas coisas terrenas. Eles viviam pelas coisas da terra. Eles não tinham uma visão de reino. Eles nem deviam conhecer o rei.
Eles não viviam como cidadãos do reino. Eram seus opositores. Nós vemos, irmãos, diversas igrejas evangélicas hoje que se dizem evangélicas, mas até usam, né, a Bíblia evangélica, nós usamos, o linguajar às vezes é até evangélico, mas não pregam o evangelho de Cristo. Muitos pregam prosperidade ou vida mansa na terra, aquela vida só de vitória, onde você vai enriquecer, vai viver bem aqui, igual um rei na terra, tudo voltado para a vida terrena. E através dessas falsas doutrinas geram uma adoração falsa a um Deus falso. Mas há também adversários fora da igreja. Hoje no Brasil nós não temos perseguições físicas, risco de morte, perseguição. Aqui é moral. Os valores éticos, os valores morais estão totalmente contrários à visão cristã. Muitos são excluídos do meio social em que vivem por professar a fé em Cristo. São debochados, são zombados. O que fazemos diante desses opositores do Evangelho? Pregamos o Evangelho de Cristo, sem recuar. Assim como Paulo fazia para combater as heresias no seu tempo. Ele apresentava a verdade para que a mentira aparecesse. Independente de sofrer perseguições, açoites, prisões, como ele mesmo diz no verso 21 e 20, pouco atrás aqui desse texto que lemos no capítulo 1, ele diz lá, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha que intrepidez de Paulo. Um grande exemplo para nós de coragem diante de seus opositores. Lutero é um exemplo para nós que rompe com a Igreja Católica, enfrenta com coragem e intrepidez, mostrando a verdade do Evangelho de Cristo, para uma igreja que estava totalmente deturpada. Como cidadãos do reino de Cristo, irmãos, nós devemos avançar com intrepidez na proclamação do Evangelho Salvador. Paulo finaliza com dois motivos aqui. Verso 28, ele fala, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, ou seja, quando pregamos o Evangelho e os opositores se mantêm firmes contra o Evangelho, eles estão confirmando a sua condenação, que para nós é a confirmação de salvação. Sem anular a responsabilidade humana, essa intrepidez é dom de Deus, ação do Espírito Santo em nós. Ele fala o outro motivo também no verso 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Nós merecíamos, irmãos, era padecer não por Cristo, mas padecer no inferno eterno pelos nossos pecados. Mas Deus nos concedeu a salvação em Cristo Jesus. E recebemos essa vida eterna, essa dupla graça bendita de não somente crer, mas padecer pelo nosso cabeça, o nosso Rei, o nosso Salvador Jesus Cristo. Isso é graça. Isso é graça. Servir a esse Deus num só propósito, servir a esse Rei, servir nesse reino, é graça de Deus. Portanto, que a gente não recue, não se intimide com as dificuldades que aparecem. Para concluir, que a gente não tenha medo, que enquanto cidadãos do reino de Deus, aguardando a volta desse Rei, Senhor Jesus Cristo, que vai voltar, que nós exerçamos, irmãos, a nossa cidadania de maneira digna do Evangelho. Que cada igreja, cada pessoa, cada um de nós, possamos viver de maneira digna do Evangelho, motivados a cumprir essa maravilhosa missão de proclamar o Evangelho de Cristo em meio a essa nossa sociedade, que em sua maioria é pagã, que vive sem perspectiva
de esperança, de vida eterna, buscando felicidade nos prazeres desse mundo. Que a gente caminhe firmes, meus irmãos, num só propósito, lutando, unidos pela fé evangélica, pela expansão do evangelho em nossa região, que Deus nos colocou ali, proclamando essa vida eterna, essa verdadeira felicidade em Cristo Jesus, para que essas pessoas que ainda não foram alcançadas pela graça sejam alcançadas, assim como um dia nós fomos. Com intrepidez e coragem, irmãos, diante dos nossos opositores, pois isso é prova para nós de nossa salvação e condenação para aqueles que rejeitam o Evangelho. Que a nossa motivação seja essa graça bendita de Deus, não somente crer nele, mas também de poder padecer pelo nosso Rei, sabedores e confiantes de que ele vai voltar para resgatar o seu povo, para resgatar a sua igreja, para essa morada celestial na eternidade. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus nos dê intrepidez, que Deus nos dê união, unidade, força nesse propósito, que a gente caminhe dessa maneira, para a glória de Deus. Amém.